Boa noite para os que já estão começando a entrar. Como tradicionalmente, assim, a gente vai aguardando um pouco até que a maioria possa entrar. O pessoal está ficando craque agora, já em questão de segundos, aqui já entraram mais de 60, né? Então, está todo mundo ficando nativo digital. A maioria já entrou, então acho que a gente pode já ir iniciando. Então, mais uma quinta científica, a gente tem aqui o prazer de receber a Viviane Monzrak, que dispensa apresentações, né? E que está nos trazendo um tema, né, que eu diria que, infelizmente, permanece da maior relevância, né? Assim, né? Quem dera, né, não precisássemos falar do pensamento fanático, né? Mas parece que isso acompanha a humanidade, né? E nesse momento talvez seja até um pouco pior, né? Assim, então eu acho que é totalmente pertinente, da maior relevância, assim, que a Viviane está nos trazendo, e acho que vai dar uma discussão interessante. Então, o tema é o pensamento fanático, 1984-2020, né? Trazendo o perene Orwell, né? E o Big Brother, que a gente está vivendo de uma maneira que nunca imaginamos, né, que iríamos viver. Assim. Então, acho que a maioria das pessoas já entrou. Então, eu vou passar a palavra para a Viviane, então, trazer essa discussão sobre o pensamento fanático. Viviane, contigo. Ok, só estou aqui já abrindo o PowerPoint. Pessoal, boa noite. É estranho estar apresentando alguma coisa sem ver o rosto das pessoas, mas enfim, é o que temos, espero que estejam todos bem. A minha primeira ideia não era apresentar esse trabalho, era apresentar dois trabalhos que eu tinha levado para o Congresso nos painéis de Londres. Mas aí, como vocês podem ver, esse meio que se impôs. Esse é um tema que acabou se impondo pela atualidade, o Maurício já disse, infelizmente, pela grande atualidade do tema. Eu resolvi aproveitar essa nossa reunião, que tem sido também um espaço em que a gente pode trazer o que a gente anda pensando, trabalhos que não estão exatamente prontos, por exemplo, para publicação. Esse é um trabalho que não está pronto para publicação. E esse é um espaço, inclusive, para a gente poder discutir e depois ver que rumo tomar. O que eu fiz? Quando o Cláudio foi presidente da IPA, ele me convidou para fazer parte de um comitê de estudos sobre preconceito. Isso era 2007, eu acho, 2008. Então, desde lá, eu fiz contato com muitos colegas de todo o mundo que se dedicavam diretamente ao estudo desse tema, com livro publicado. Depois até saiu um número da nossa revista, tem trabalho meu, de outras pessoas do grupo. Bom, desde ali eu comecei a entrar mais nisso e ver todos os detalhes, porque cada tipo de preconceito, terrorismo, tipos de fanatismo são estudados em suas especificidades. Mas eu não vou me deter exatamente nisso porque é impossível. Eu vou tentar trazer, então, o que eu tenho estudado e lido a partir daí. Depois eu participei de um painel da Febrapse também, que foi o que me fez entrar, e eu fui reler o Orwell. Nessa trajetória, o grupo de epistemologia, de estudos de epistemologia psicanalítica, tem sido um grupo de colegas que a gente tem estudado e a gente tem conseguido abrir muitas frentes de leitura e de estudos. O ano passado, nós temos um grupo também que participa do ciclo de avanços lá da psiquiatria, e nós também já apresentamos alguma coisa sobre pensamento fanático. Então, eu tentei juntar tudo isso de uma forma e dar um sentido
e vamos ver se isso vai fazer sentido para vocês e vamos aí né, poder discutir o tema. Bom, aí eu fui ler de novo Orwell e dessa vez me detive muito no duplo pensar. E depois, lendo um pouco mais, é uma série de trabalhos que já existem, inclusive vendo o duplo pensar no direito no Brasil. São vários trabalhos, inclusive a Norma Skosteg me disse que tem um trabalho da Pierre Olagnier, também usando o duplo pensar, mas eu ainda não abarquei tudo isso. Vamos ver depois que rumo as coisas vão tomar. Então, isso eu quero ler para vocês já devem conhecer, mas de qualquer maneira. O duplo pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O intelectual do sistema sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas. Portanto, sabe que está aplicando um truque na realidade. Mas pelo exercício do duplo pensar, ele se convence também de que a realidade não está sendo violada. O processo tem de ser consciente, ou não seria realizado com precisão suficiente, mas também deve ser inconsciente, ou provocaria uma sensação de falsidade e, portanto, de culpa. O duplo pensar é a pedra basilar do sistema, já que a ação essencial é usar a fraude consciente, ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a honestidade completa. Dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente, esquecer qualquer fato que se haja tornado inconveniente e depois, quando de novo se tornar preciso, arrancá-lo do ouvido o tempo suficiente à sua utilidade. Negar a existência da realidade objetiva e, ao mesmo tempo, perceber a realidade que se nega. Tudo isso é indispensável. Mesmo no emprego da palavra duplo pensar, é necessário duplo pensar, pois, usando-se a palavra, admite-se que se está mexendo na realidade. É preciso um novo ato de duplo pensar para apagar essa percepção e, assim por diante, indefinidamente, a mentira, sempre um passo além da realidade. Bom, então, com o impacto dessa descrição, claro, eu já tinha lido em outros contextos, mas agora isso obviamente ganhou uma outra, no momento atual, eu acho que ganhou um outro tipo de consistência. Eu precisava um ponto de partida para organizar o meu estudo e organizar um pouco o pensamento. O meu ponto de partida, como se fosse uma hipótese inicial, pelo menos para me organizar, é a ideia de que preconceitos e fanatismos fazem parte do processo constitutivo de todo ser humano. Eles têm uma função de evitar ansiedades e participam justamente da construção de uma identidade e senso de pertencimento. Desde essa função organizadora, o que a gente pode encontrar depois é um amplo espectro de manifestações, chegando a extremos de desumanização, com perda da capacidade de perceber o outro e tolerar a diferença. Bom, claro que eu vou me aproximar do ponto de vista da psicanálise. E a gente sabe que não é transpor o funcionamento individual ao social coletivo, a não ser, né, de alguma forma, como modelo de aproximação. E que é essencial compreender essa intrincada rede de fatores que encaminham, que influenciam os caminhos tomados por cada psiquismo e sua relação com a construção dos sistemas sociais. Sistema social num sentido muito amplo, desde as primeiras relações, imaginando que a gente está sempre formando sistemas sociais. Família, enfim, todos os grupos, desde o começo, são sistemas sociais. Eu não vou fazer uma ampla revisão do tema, porque seria impossível. Então, o que eu tomo como pressuposto? De que, assim como na matemática, as 4 operações, enfim, são dadas como certas e não se precisa cada vez começar por isso, eu dou como certo que nós, psicanalistas, temos as nossas 4 operações conhecidas,
que são, na verdade, um estudo de todo o desenvolvimento do pensamento psicanalítico desde Freud, né, principalmente, Freud, Klein, com ênfase principalmente nos mecanismos mais primitivos de funcionamento do psiquismo. Todos os estudos sobre narcisismo, a descrição do Freud do narcisismo, das pequenas diferenças é primoroso, associação, identificação projetiva, enfim, toda a gama de descrição desses mecanismos que, ao longo da história da teoria psicanalítica, cada vez mais foi conhecendo mecanismos mais primitivos, se aprofundando, né, nessa linha. E esse ano ainda, o seminário que eu fui dar para o 4º ano, era um seminário que eram os trabalhos ditos sociais do Freud. E cada vez a releitura desses trabalhos é impressionante, por mais que tenha detalhes para a gente discutir, a atualidade e a extensão, né, da percepção. Bom, eu vou começar com preconceito. Em latim, prejudice é um julgamento feito antes de qualquer experiência, como o conceito kantiano de a priori. São valores herdados que organizam categorias necessárias para a constituição de relações. Então, o sentido original de preconceito é um pré-conceito, um pré-julgamento, como um primeiro modo de organização que procura separar e discriminar, perceber diferenças e semelhanças. E a gente tem que imaginar que nós, humanos, nós somos lançados no mundo com uma rede de significados que já nos definem desde o começo, transmitidos valores culturais transgeracionalmente, e aonde a gente já nasce no mundo que não é, de maneira nenhuma, vazio. Assim, não há conhecimento ou experiência livre de preconceito, de pré-julgamento. O preconceito captura a rede de significados e interpretações na qual o indivíduo nasceu. Claro que, com o tempo, esse sentido foi se perdendo e preconceito foi tomando um caráter pejorativo. Mas eu acho importante a gente cuidar e poder ver o que é constitutivo e o que maligniza o que é constitutivo. A ansiedade frente a estranhos do bebê é um modelo das primeiras manifestações preconceituosas, se a gente for dizer, deixando claro uma das principais funções, que é a autoproteção, construção da identidade. Então, inicialmente, tudo que é classificado como não mãe é diferente. E a criança começa organizando as experiências em grandes categorias opostas, bom, ruim, conhecido, desconhecido, seguro, perigoso, igualando tudo que está na primeira categoria e tudo que está na segunda categoria. Alguns autores, o Akhtar é um deles que tem estudado muito isso, ele propõe que a gente pense sempre que todos nós temos uma parte preconceituosa e uma parte não preconceituosa da personalidade. Se vocês forem ver bem, apesar de serem modelos bem diferentes, tem alguma semelhança com a parte psicótica da personalidade do Bion e a não psicótica. A parte preconceituosa seria onipotente, arrogante, aversão ao conhecimento e intolerância às diferenças, em graus variados. A parte não preconceituosa conseguiria funcionar com flexibilidade, humildade, curiosidade em relação ao outro. E ele considera que a proporção de cada uma, né, dessas na dinâmica psíquica e a sua evocação por gatilhos sociais sempre é impossível pensar em qualquer fenômeno dessa ordem. Na verdade, hoje a gente sabe de qualquer fenômeno psíquico não existe como alguma coisa isolada de relações intertrans, que isso não existe. Eu acrescentaria que a gente pode pensar que existe uma parte preconceituosa benigna, responsável talvez por gostos e afinidades. Discutindo com a Mônica Borcharmer de Buenos Aires, que deve estar aí nos assistindo, ela me chamou a atenção, inclusive, para esse aspecto. Portanto, a afirmativa mais preocupante seria: não tenho preconceitos. Lembra, inclusive, o trabalho de Freud sobre a negativa. Se a pessoa diz não tenho preconceitos, na verdade não está podendo entrar em contato
com alguma coisa que precisa ser negada, que é, não, nós todos temos preconceitos, e se a gente não tem consciência disso, não consegue trabalhar, não consegue dar algum tipo de destino diferente. Bom, o fanatismo tem 1000 definições e classificações, mas eu vou tomar aqui, vocês vão ver de que maneira, né? Eu não vou ver especificidades de tipos, porque o fanatismo, na verdade, não tem a ver só com política e com religião, né? Não tem. A palavra fanático vem do latim, né? É santuário ou templo. Originalmente era o encarregado de cuidar e proteger o lugar de devoção a um deus, sem significar a recusa a outros deuses. Com o tempo, foi tomando o sentido que a gente vê hoje, um modo de pensar e existir que se caracteriza pela crença numa verdade única e inquestionável, excluindo as diferenças. As contribuições teóricas que eu vou trazer, alguma coisa, eu volto a dizer, isso não está longe de ser uma extensa revisão, mas como eu estava muito com o duplo pensar e como fanatismo e preconceito, eles é um modo de existir e atuar, mas parte de uma determinada organização do pensamento, eu me detive nesse enfoque como uma forma de organização. Claro que aí a gente tem que pensar no Bion, na onisciência, né? Para o Bion, se no desenvolvimento dos processos de pensar vai haver uma intolerância à frustração, a onisciência vai substituir o aprender com a experiência. A onisciência substitui a discriminação entre verdadeiro e falso por uma afirmação ditatorial de que algo é moralmente certo ou errado. O Dario Sório trouxe também, porque ele tem, junto com a Sennett, ele tem um trabalho específico sobre fanatismo, mas sempre, se vocês forem ver, é procurando descrever mecanismos muito primitivos de funcionamento. Ele vai chamar de uma parte autística da personalidade, que seria anterior ainda a uma posição esquizoparanoide, que seria caracterizada por uma dissociação extrema, acompanhada de um isolamento das partes dissociadas, como consequência uma ideia fanática, como uma tentativa de movimento e de defesa contra angústias muito primitivas. Eu não vou me deter nisso, porque eu acho assim que precisam ser estudados, precisam ser lidos, mas eu acho interessante a gente ver autores que pensaram sobre isso e desde que ponto de vista eles trouxeram. Eles trazem a ideia de um elemento gama, que corresponderia a um elemento beta que não pode ser evacuado. Seriam, então, elementos betas retidos, deteriorados, imobilizados, não podendo ser evacuados nem transformados, apenas isolados e portadores de uma ideia máxima irrefutável. O Blecher trouxe também, o nome é horroroso, é uma posição gliscrocárica, é horrível o nome, mas ele estava estudando simbiose, né? Isso aí é simbiose e ambiguidade. Ele também traz uma ideia de uma posição anterior à posição esquizoparanoide. Enfim, o que eu quero destacar? Isso no trabalho por escrito está um pouco mais detalhado, mas o que eu quero destacar é sempre essa linha, fanatismo na área de transtornos do pensamento por falhas no processo de vincular experiências emocionais entre si, tolerar a turbulência que surge do encontro com diferentes vértices, substituindo por uma ideia que reúne em si todo o potencial primitivo de onipotência e onisciência, que ilusoriamente protegeria contra intensas angústias de fragilidade e desamparo. Como é que eu estou usando aqui pensamento e pensar? Não é o pensamento só processo secundário. É o pensar que parte de uma experiência emocional, que parte de uma ideia do Matt Blanco de que o afeto é a mãe de todo o pensamento, é a matriz de onde todo o processo de pensar simbólico se desenvolve. Um afeto seria a primeira forma de se conhecer algo, sem intermediação da razão, e ele é sempre essencial, mesmo nos processos científicos mais complexos.
Então, pensar é justamente poder estabelecer relações, vínculos, tolerar perder, para poder simbolizar. Eu trouxe o Atlan, porque eu acho que ele é um autor, ele estuda muito a complexidade e ele tem muitas afinidades com a psicanálise. Ele estuda bastante a diferença do método freudiano e do método do Jung. Ele justamente ele é um grande entusiasta do método freudiano. Ele usa bastante o Winnicott, e o jogo, com a questão do jogo e do brincar. E eu acho que ele ajuda um pouco, bastante, aliás, eu não acho que é só um pouco. Ele diz que existem várias formas de racionalidade. A razão científica é o processo secundário em si, né, a ciência. O que ele chama de anti-razão, que são as experiências intuitivas, que seria a experiência psíquica original, simétrica, que só se exprime pela experiência, porque a realidade de que trata é indizível. Seriam as experiências estéticas, a percepção do inconsciente, de que tudo isso se dá através de uma anti-razão. Para nós, equivaleria de alguma forma ao processo primário. E o que ele chama de não-razão, dogmas que pretendem ser racionais, mas que, na verdade, atacam a lógica. O que ele diz, não é só ele, mas ele discute bastante essa questão, que ele acha que uma das coisas que tem provocado um aumento no pensamento fanático, com características fanáticas, é o fracasso do projeto iluminista. Considerando-se que houve uma idealização da razão, como se ela fosse poder dar conta de tudo. Então, como a razão teria sido usada de forma onipotente, então, inevitavelmente, um fracasso desse processo. E a desilusão, então, como uma das fontes do aumento da não-razão, do pensamento fanático. E a gente assiste isso, ano passado, naquele trabalho, a gente pegou os terraplanistas, que é uma coisa que não se poderia imaginar que isso fosse ser questionado. E não há argumentação lógica, não há nada que consiga fazer com que haja uma mudança nesse ponto de vista, e é quase inacreditável a gente imaginar que isso possa estar e ganhar espaço, e com congressos, inclusive, que reúnem não sei quantas pessoas. Assim, o fanatismo ele entraria na linha de um antipensamento, né? O fanatismo seria, então, ficaria circunscrito a uma dissociação, né? Porque num plano macroscópico a pessoa mantém a capacidade cognitiva, o raciocínio parece lógico, parece sustentável, não está psicótico, não é isso. E ao mesmo tempo uma ideia, né, que fica como se fosse num pedaço dissociado e que carrega a marca, né, essa ideia fanática da impossibilidade de lidar com a frustração, perda da onipotência, dependência do outro, tudo nessa linha do caminho de um modo de funcionamento mais primitivo, onipotente, em direção a um crescimento. É a fixidez e a crença arrogante de ter uma verdade absoluta e segura que revela o aspecto primitivo, porque o desenvolvimento do raciocínio ele é todo lógico, ele é amparado numa certa lógica do duplo pensar, mas é. Então, nesse sentido, seria um antipensamento. Na terminologia do Bion, seria menos K. Na classificação do Atlan, seria não razão. Bom, aí agora a gente chega sempre naquela questão, né? Porque a gente quer saber, bom, mas e agora? De onde isso vem? O que se faz com isso? E aí é que o negócio, eu acho que fica, como sempre, a gente se vê numa situação aí um pouco mais difícil e complicada. Em todos os autores que a gente revisa, há uma impossibilidade, se vocês veem, a gente vê descrição de um fenômeno, muito mais descrição. Na hora de se ver, bom, mas da onde? Há sempre uma impossibilidade de ir além
na detecção dos processos que levariam a um ou outro desfecho, além de prejuízos primitivos na relação mãe-bebê, somados aos fatores constitucionais indeterminados, sem nenhuma patologia específica que possa ser localizada e, obviamente, gatilhos sociais. Aqui o que a gente vê, né, basicamente a equação etiológica do Freud. No nosso grupo lá de epistemologia, nós fizemos um trabalho focando bastante na equação etiológica e com alguma ideia de que hoje em dia ela segue reunindo os fatores principais que a gente tem em mente, mas que talvez a gente tenha que sempre pensar que vai além da multideterminação, não é simplesmente fatores que vão se somando, mas fatores que vão se relacionando de uma forma complexa, em que o acaso tem um papel fundamental e que é praticamente impossível a gente fazer a flecha no sentido para trás, né, de tentar reconstruir, a não ser hipoteticamente, esse caminho. Bom, mas algumas coisas que eu acho que a gente pode pensar e pode ter presente. Fanatismo e pertencimento. A Ian Bruel, ela também é uma autora que estuda preconceito e fanatismo, ela propõe que se pense como mecanismos de defesa social. Porque uma das funções do fanatismo é tornar possível pertencer a um grupo. Isso é fácil da gente ver, né? Por exemplo, time de futebol. Fanático pelo Grêmio, fanático pelo Inter, e é necessário ter o outro time para que se estabeleça. E isso é um jogo. Tá? Nessa hora, quando tem jogo, principalmente se tem Grenal, existe uma grande família colorada e uma grande família gremista reunidos em função de um atributo, mas que naquele momento dá uma sensação de pertencimento, de grande fraternidade. Grupos de WhatsApp, hoje em dia, tem grupos, uma infinidade, reunidos às vezes por uma categoria. Quem gosta de cerveja, quem vai na academia, é infinito, né, o número. Então, isso dá uma sensação realmente de pertencimento, se formam confrarias, enfim, né, com bandeiras, com tudo que se quiser. O nacionalismo também, em jogo de futebol, somos todos uma grande nação, isso foi usado de muitas formas, inclusive, todos nós nos unimos e pertencemos, supostamente, nesses momentos, a um grande grupo. Com essa história da pandemia, a gente assistiu uma parte que seria a parte boa, não é boa, mas no sentido de é como se todos nós estivéssemos unidos, todos os humanos, em alguma medida, estamos unidos pela fragilidade diante de um vírus. Então, se vê aumento de solidariedade, enfim, nesses momentos, isso dá essa sensação de pertencimento. Na adolescência, inclusive, se esperam fanatismos. Como na adolescência existem, tudo que a gente conhece, inclusive com quebra, né, dos recursos narcísicos pelo processo da adolescência, se esperam fanatismos por atores, por cantores, por um ideal, se esperam, e esses fanatismos têm um valor e um sentido estruturante e esperados. A questão é a malignização de tudo isso. Então, inseguranças, medos, aumento da ansiedade, impotências, e tudo isso aumenta a predisposição para mecanismos primitivos de busca de saídas onipotentes. Comunidades fragmentadas e instáveis pela dinâmica de luta de poder opressora são mais suscetíveis a processos de não mentalização. Tem estudos, vários estudos no Oriente Médio, então tem um estudo que eu estava vendo com homens-bomba que falhou, a bomba não explodiu. Então fizeram um estudo para ver, e o que mais encontraram não foi um fanatismo religioso, foi o desejo de se sentir valorizado e pertencente, né, e principalmente, né, ser bem visto pelo grupo. Isso a gente vê aqui, por exemplo, em adolescentes que acabam ligados ao tráfico de drogas
e ligados de uma forma fanática, porque defendem, porque estão ligados ali, né, a função que isso tem. Porque a ideia fanática substitui de forma patológica o lugar da família e da sociedade que falharam como continente e fonte de referência identitária. Bom, sobre os grupos de WhatsApp, a malignização, é só a gente se lembrar o que aconteceu nas últimas eleições. Muito além aqui no Brasil de posições políticas, muito além disso. O que a gente viu foi uma malignização de tal forma em que algumas situações ficaram tão polarizadas, com brigas entre famílias, com questões de impossibilidade de se poder conversar sobre qualquer tipo de diferenças, e isso entre pessoas que poderiam normalmente discordar, de ter ideias diferentes. Bom, ao contrário do psicótico, o fanático cria uma realidade que é compartilhada por um grupo, reforçando a crença na posse da verdade, mesmo que para outros possa parecer bizarro. Difundir a ideia fanática e conseguir adeptos é essencial para que se reforce a posse da verdade. Isso torna ainda mais assustador a situação atual, onde a gente sabe que pela internet fornece um instrumento de alcance ilimitado, muito difícil a regulamentação. Então, as mesmas ideias são difundidas para as pessoas que já pensam mais ou menos daquele jeito. Isso aumenta a sensação de que pertencemos a um grande grupo que tem razão. Isso é essencial para a difusão da ideia fanática. O Maturana e o Varela, eu vou pular, porque, de novo, eu acho que precisaria ler, eles merecem ser lidos com muito cuidado, mas eu trouxe eles porque eles estudam muito a forma como se dá o conhecer e como isso é determinado previamente pelo que a gente está querendo, como se fosse já um setting prévio que já vai pronto para perceber o que está na realidade e, como eles dizem, determinados por fatores conscientes e inconscientes. O que eles vão destacar, na verdade, é como nós somos vulneráveis. Eles terminam concluindo que todo sistema racional tem um fundamento emocional e é por isso que nenhum argumento racional pode convencer ninguém que já não estivesse de início, pelo menos previamente disposto a ser convencido. Portanto, somos todos muito manipuláveis. Bom, agora um pouco só, mais uns 10 minutos, né, Maurício? Eu acho que aí eu termino. Das instituições, porque eu acho que nós temos a obrigação das várias instituições de pensar, porque esses mecanismos e esses climas, eles se propagam. Então, é como se a gente tivesse que ter permanentemente saber como se é vulnerável individualmente e como instituição, como a gente é vulnerável, principalmente em momentos de maior tensão e de maior fragilidade. Porque a gente também necessita de instituições para se sentir protegido, pertencente, para a gente não estar sozinho. Bom, assim como os sistemas de leis, que são as regras que tentam reger as relações sociais, as regras das instituições procuram também organizar as relações e as diferenças. Numa instituição como a nossa, numa instituição psicanalítica, vão se formar grupos a partir de afinidades teóricas ou pessoais, que são inevitáveis e saudáveis. Tá? Isso normalmente acontece. Nas instituições também a gente tem que pensar em sinais e estar muito atento para sinais de malignização. Falha nos acordos de convivência, por exemplo, quando a gente percebe estruturas muito ossificadas, fechadas para o debate, com estagnação científica, luta pelo poder, caracterizando um funcionamento não mentalizado.
Aí a presença não é de preferências. Eu tenho uma preferência teórica, junto com lá colegas que têm a mesma preferência teórica, mas de fanatismos, com intolerância ao outro. O outro grupo passa a ser o inimigo, ou o grupo, ou a diretoria, ou não sei quem, aonde se localizam inimigos dessa forma, é como se tivesse que tocar sinetas de alerta. E ter muito claro que fatores extra-institucionais, porque nenhuma instituição, assim como nós individualmente, não existimos fora, né, de vários níveis de organizações sociais, desde família, enfim, até organizações sociais maiores, que fatores extra-institucionais, tensões socioeconômicas contribuem para a fragilização da estrutura grupal e para a adesão a fanatismos. Eu trouxe isso, talvez, para a gente talvez pensar que um caminho, e que esse é difícil de imaginar, como é que se dá esse caminho da moral para a ética? Do cumprimento de regras, que desde criança a gente ensina as crianças de que tem que cumprir algumas regras pelo medo da punição. O medo da punição é a perda do amor, né, do objeto, até a construção de valores que possam ser sentidos como parte de si mesmo, consideração com o outro pelo reconhecimento de que se compartilha de uma mesma humanidade. De que forma esse processo pode se dar? Eu estava discutindo com colegas um dia desse, nós que pegamos, tinha uma época que a gente jogava lixo pela janela, isso era absolutamente comum, do carro, por exemplo. Bom, aí começou todo um sistema que nem beber e dirigir. Inicialmente começa com uma punição, a pessoa não quer ser multada. Se tem alguma lógica no sistema de regras que é colocado, com o tempo, não sei se vocês têm essa experiência, deixa de ser só medo da multa e passa a ser alguma coisa que a gente já não quer fazer, ou já não se sente, ou já não se sente bem fazendo. Eu digo isso porque todo o tempo, o que na verdade a gente o que se tem para tentar regular as relações humanas são sistemas de leis e regras. O Freud, quando ele diz do mal-estar lá na civilização, sistemas de leis que possam ser justas, tem que ser para todo mundo, porque senão eu não vou abrir mão dos meus desejos e do que eu quero. A única coisa que me consolaria é que seja para todo mundo. Bom, na clínica dificilmente nós vamos encontrar um fanático bem-sucedido. Digo bem-sucedido porque se ele está realmente ancorado, ele não vai vir se tratar. Não tem porquê. O que a gente vê mais são pacientes com estruturas narcísicas que apresentam pensamentos fanáticos que vão se manifestar no campo analítico, procurando negar a dependência e a necessidade do outro. Mas são aspectos que vão se apresentar assim. De qualquer maneira, a gente também pode imaginar que em todos os pacientes, todos têm uma teoria mais ou menos fechada explicativa acerca dos seus problemas. Fanática, né, em graus variados pelo caráter de verdade absoluta. Isso de maneira geral, claro que de formas mais intensas, mais fechadas, mais abordáveis ou menos. E também a gente tem surpresas, eu digo surpresas e surpresas muitas vezes negativas. E isso em momentos em que há, eu acho que um contágio pela situação social, em que a gente percebe pessoas com alta capacidade de abstração, que não são personalidades narcisistas, nem nada disso, e a gente se depara com núcleos que se apresentam fanáticos, de formas e onde a gente não esperaria. No nosso trabalho, a gente tem que sempre cuidar, porque as teorias podem funcionar como preconceitos contra a percepção de novas compreensões, e a gente pode aderir a elas, perder essa noção de que teorias são modelos, e quando a gente vê, a gente está preso, né? Porque isso nos dá uma sensação maior de segurança, de estar diante do conhecido.
Então é isso, para evitar a angústia, um apego fanático a conceitos, né? E um cuidado para não confundir as nossas ideias, as nossas preferências, os nossos próprios preconceitos como verdades estabelecidas. É óbvio, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é porque isso é mais comum, são fenômenos muito mais comuns e muito mais presentes, e que requerem, portanto, que a gente possa monitorar, tá? E de alguma forma ter coragem de perceber quando a gente está funcionando, né, dessa forma. Aqui eu trouxe de novo o Atlan, a importância da metodologia freudiana, para além do conteúdo, a forma como a metodologia renuncia à explicação total e mantém aberta a teoria. Quando a gente vai estudar o Freud, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, volta, vem, vai mais além e vai construindo, né, a teoria dessa forma. Para finalizar, tentando agora, acho que eu fiz isso no final para organizar um pouco o meu próprio pensamento. Em todos os modelos que eu trouxe aqui, há a descrição de mecanismos primitivos, acompanhando preconceito e fanatismo, buscando evitar sofrimento psíquico e angústia. É sempre salientado que não existe uma patologia específica, não é. Você deve saber, é uma coisa conhecida, quando a Hannah Arendt foi assistir o julgamento do Eichmann e voltou com a ideia no trabalho sobre a banalização do mal, de que era um burocrata, que era uma pessoa normal, ele não tinha nenhum tipo de patologia, ou um transtorno de personalidade, alguma coisa assim específica. Aquilo foi uma gritaria na época. Não foi bem aceito, porque não era naquele momento, é como se precisasse se justificar que monstros, só monstros, poderiam ser capazes de fazer o que foi feito. Na verdade, não, a gente tem que se dar conta que não eram monstros. No meio tinha, não é que não, o espectro é variado, mas não são monstros só que são capazes de atos profundamente desumanos e humanos. Cada bebê humano precisa enfrentar, na verdade, uma trajetória desde a dependência infantil do pensamento primitivo onipotente até a maturidade, que pressupõe a aceitação do outro, da realidade, a diminuição da onipotência, construção de sistemas de pensamento simbólico. Esse é um curso do desenvolvimento, ele é universal. Ele nunca se completa totalmente, mas em alguma medida é o que se imagina ou que se espera. Os preconceitos e fanatismos, então, formam um espectro desde mecanismos constitutivos até graus impensáveis, mas humanos, de desumanização. Funcionariam como uma estrutura dissociada de não pensamento, não razão, com lógica própria. Seguimos tateando, segue-se tateando, na busca dos fatores que determinam a malignização do que seria constitutivo e como intervir, sempre pensando num todo interrelacionado e interdependente. A ideia é que cada ramo da ciência tem um conjunto de ferramentas e uma metodologia própria para estudar determinados fenômenos, às vezes o mesmo fenômeno, mas cada área do conhecimento usa a sua metodologia. A sua metodologia não dá conta de tudo, tá? Mas a gente precisa juntar, tá? Psicanalistas, nós temos que usar a nossa metodologia para poder contribuir a partir da nossa metodologia, junto com outras áreas que vão observar esse fenômeno com outro conjunto de regras e, portanto, com uma outra metodologia. É preciso ter presente que situações de vulnerabilidade e fragilidade incrementam a necessidade de saídas onipotentes, o que nos torna a todos manipuláveis. O que eu acho que é uma questão ética, que eu acho que é seguir Freud na busca por pensar todos os fenômenos sociais dentro dos limites nos quais os referenciais psicanalíticos podem contribuir, e a psicanálise dá a conhecer o seu corpo de conhecimento sobre o funcionamento do psiquismo humano.
apresentar esse vértice de observação para enriquecer e participar desses debates. Entender a universalidade dos fenômenos preconceituosos e fanáticos é um alerta para a gente estar sempre atento, né, para nós mesmos. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões, humildade para reconhecer que não somos imunes de maneira nenhuma, porque é o único sistema que a gente tem para poder pensar, né, e refletir. Poder denunciar quando a razão é substituída por uma não razão, denunciar da forma que for possível. Seguir batalhando pela sobrevivência da reflexão, da necessidade, da eterna luta e resistência para olhar e ouvir o outro e aceitar as diferenças. É isso, pessoal. Bom, muito obrigado, Viviane, por esse belo trabalho, belo e extremamente relevante, assim. Eu vou pedir a todos que quiserem participar que usem o levantar a mão, né? E que muitos já escreveram aqui, que não usem o bate-papo porque eu não consigo articular os dois simultaneamente, e aqui levantando a mão a gente pode dar a palavra para cada um pela ordem de inscrição, e já temos muitos aqui, né? Quer dizer que eu também já estou inscrito. Mas vou primeiro passar para os primeiros que se inscreveram, então. O primeiro, o Favalli. Sempre leva um tempinho aqui até entrar o som e imagem de cada um. Tem que esperar um pouquinho. Favalli. Não estamos te vendo. O som está... Entrou a imagem, mas o som está sem som. Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo. O microfone está liberado aí na barra de baixo. À esquerda, na barra de baixo. Não estamos ouvindo. Favalli, quem sabe tu quer ver se tu consegue solucionar, eu passo para o seguinte e depois a gente volta para ti. Pode ser? Porque não estamos conseguindo te ouvir. Continuamos não ouvindo. Às vezes é bom tu sair e entrar de novo no webinar. Às vezes soluciona. Não. Ah, vamos passar... Não estamos te ouvindo. Quem sabe tu tenta sair e entrar de novo no webinar, enquanto isso a gente passa para o seguinte, depois a gente volta a passar a palavra para ti, tá bem? Vamos passar para o Kalish, então. Já está me ouvindo? Oi. Estamos te ouvindo, não entrou ainda a imagem, som já. Deu. Agora sim. Boa noite para todo mundo. A gente, como disse a Viviane, é sempre estranho essa conversa que a gente não vê com quem a gente está conversando no plano grande, né? Viviane, primeiro eu queria te cumprimentar pelo trabalho super atual, interessante, instigante, cheio de questões.
É uma pena que nem dá para fazer todas as questões que o teu trabalho levanta, tá? Mas eu queria te ouvir num detalhe que, de uma certa forma, nós até já conversamos um pouquinho, tá? Que tu menciona, que é esse papel, como são as sociedades muito primitivas que estão em jogo, tá? Que há uma substituição da função continente, né? Por essa palavra de ordem e pelo pensamento fanático, né? E isto dá uma dimensão de uma gravidade, de uma malignização, né, como tu chama, que vai na direção de que a própria vida do fanático fica secundária à sua palavra de ordem, porque ela passa a ser secundária, já que a função continente está substituída por essa palavra, por esse pensamento que organiza o combate à ansiedade. Essa seria a primeira pergunta. A segunda tem a ver com algumas coisas da pós-modernidade, desse momento que está favorecendo, ou pelo menos aparentemente a gente está identificando mais, porque a gente nem sabe como é que isso era em tempos passados, talvez, de uma certa forma, também tivesse um número muito grande de pessoas que têm um predomínio, um fanatismo malignizado, né? Mas se essa cultura do narcisismo e essa tendência à individualidade não fica conflituada, né, com o pertencer, né? E essa angústia que, de uma certa forma, se sobrecarrega, né, porque tu quer manter uma individualidade a todo custo, né, e, ao mesmo tempo, tu quer pertencer, né? E se isso não vai jogando a pessoa, se isso também não é um elemento que vai jogando a pessoa no pensamento cada vez mais polarizado e cada vez mais fanático, porque o pertencer passa a ser a busca, né? E, bom, como o Maurício disse, tem muita gente querendo fazer perguntas, eu vou ficar por aqui, mas teria muitas outras coisas, quero te comentar bastante pelo trabalho, acho muito interessante e muito oportuno. Não sei dizer se tu prefere que algumas pessoas coloquem as perguntas e aí tu responde em grupo. Mas a gente nem vou responder, a gente vai debater, né? Mas eu acho que sim, né, Maurício? Deixar Porque mais tem bastante gente inscrita, eu acho que talvez se a gente fizer pelo menos de 3 em 3, né? Para poder dar tempo. Uhum. Tá bem. Então, a Eneida Yankelevich. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, o anfitrião pediu para você iniciar o seu vídeo aqui. Está sem imagem, mas com som. Agora, tá. Primeiro é que o trabalho é muito instigante, faz a gente pensar em muitas coisas. Eu acho que é um assunto que não precisa falar o quão atual é. E eu também, como Zeca, não quero me alongar, mas eu me lembrei como isso é importante o tema que tu escolhesse, porque eu fiquei pensando, me lembrei do Freud, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que é um alerta ao nosso narcisismo, chamado na possibilidade de ganhos e gratificações narcísicas no encontro com o paciente na sessão. Me lembrei do quanto a gente passa momentos de muita vivência de desamparo e insegurança nas sessões com os analisandos, e como a teoria pode ser incontinente ou se tornar uma teoria que nos fanatiza. Então, isso me abriu o caminho, porque eu me lembrei de um texto do Humberto Eco, de 2018, que reproduz uma palestra que ele deu para uns jovens americanos em 1995, eu acho, sobre o que ele chamou de o fanatismo eterno. E que ele descreve lá que a história dele como menino foi uma história no meio do fascismo italiano, né? E aí ele vai
configurando uma teoria sobre o que é o fanatismo e que ele acha que é um fanatismo eterno, que ele propõe chamar de urfanatismo. E aí eu vou ler só um trechinho do que ele diz, mas antes eu quero dizer, porque até se refere ao que o Kalisch Zeca falou, ele diz que tem algumas características do fanatismo que ele acha que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Uma delas é o culto à tradição, porque o culto à tradição, inquestionável, ele impede o desenvolvimento do saber. E isso é uma das coisas que está no que tu disseste. A outra coisa que ele lembra é que tem um culto à figura do herói. E isso, quando o Kalisch falou, me impactou muito, porque é muito parecido com isso que tu falaste, Zeca. É o culto ao herói. O herói é aquele que morre pela causa. Então, é uma substituição do que a gente entende como humanidade, né? E o outro, eu quero só ler um trechinho bem pequenininho do que ele diz, que é assim: o urfanatismo, o urfascismo ou fascismo eterno ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo dizendo: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outra vez pelas praças italianas. Infelizmente, a vida não é tão fácil assim. O urfascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o dedo para cada uma de suas novas formas, e cada dia, em cada lugar do mundo. E eu acho que esse teu trabalho é uma forma de apontar o dedo e de nos alertar para estar prestando atenção em nós. Então, eu queria agradecer. Eu acho que esse teu trabalho deve ser publicado. Deu. Obrigado, Eneida. Vou passar o Cláudio agora, ficar de 13 em 13, e aí depois passa para a Viviane, depois a gente passa para mais 13. Oi, oi, Maurício. Oi, Cláudio. Posso falar? Pode. Ótimo. Eu queria dizer inicialmente que gostei muito do trabalho, Viviane, e achei extremamente atual e útil. E o que eu fiquei pensando enquanto te ouvia, entre outras coisas, é que nós podemos observar o fanatismo desde o ponto de vista macroscópico, por exemplo, quando nós respondermos um dia por que 100 mil brasileiros morreram, 150 mil norte-americanos, em que medida o pensamento fanático de determinados líderes não foi a causa principal dessas milhares de vidas. Macroscopicamente, ele está presente tanto quanto o fascismo que a Viviane, que a Eneida falou. Mas o que eu estava pensando mais precisamente é em que medida nós não precisaríamos ficar mais atentos ao pensamento fanático nas nossas instituições. Naturalmente, as nossas não têm o pensamento fanático, mas digo as europeias, as norte-americanas, as latino-americanas sempre são muito simpáticas. E em que medida também a questão teórica nos leva a ficar cegos e muitas vezes fanáticos na criação do que a Aide Feinberg chama de os ídolos, os autores que se transformam em ídolos. E esse fanatismo pode nos levar muitas vezes a ter muita dificuldade em conviver e coexistir com outras visões. O André Green falava muito que quando vários analistas de diferentes escolas conversam, cada um recita o seu mantra, ouve atentamente o outro formalmente e repete o seu mantra de novo. Então, eu acho que esse teu trabalho sobre o fanatismo é extremamente útil para nós lançarmos também um olhar para dentro de nós, das nossas instituições e das nossas formas de desenvolvimento. E eu acho que essa diferenciação entre fanatismo e fanatismo malignizante ou maligno é muito útil. De modo que eu acho que tu estás com um assunto up-to-date e concordo com a Eneida que esse trabalho tem que ser publicado. Parabéns e obrigado.
Obrigado, Cláudio. Viviane, então. Eu acho que o trabalho, na verdade, a questão é que o assunto está agora muito urgente, porque sempre se dizia que depois do Holocausto é como se tivesse chegado no fundo do poço. A verdade é que o que se dá conta? Não, parece que não tem fundo do poço. À medida que as gerações vão passando, é como se a memória, a gente conhece hoje em dia muito mais sobre o funcionamento da memória e, inclusive, o quanto ela é influenciável por N fatores. Então, vai se perdendo a memória e as novas gerações, todas as coisas que vão acontecendo, a memória da história, a memória viva, ela é muito frágil, ela não existe. Quando a gente conversa com as gerações, por exemplo, que não passaram pela ditadura, isso passa a ser uma coisa que se estuda no colégio. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, a gente estuda isso no colégio, mas ficam sendo matérias que se estuda sem a vivência. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é quase como se com cada bebê, se tivesse que começar, o processo começasse praticamente do zero. Claro que não começa, porque cada criança nasce dentro já de um caldo que traz toda essa questão da cultura. Então, tem uma discussão, o Harari, que vocês devem conhecer, eu tenho sentimentos ambivalentes em relação a ele. Eu sei que ele é um cara muito estudioso, ele traz coisas interessantes, mas às vezes eu não sei dizer para vocês bem qual é a sensação. Ele tem uma ideia de que as coisas estão melhorando. O Freud tinha uma ideia, né, dentro do pensamento positivista, de que a gente também ia se chegar na etapa, no último estágio, que seria do pensamento científico, e que haveria uma evolução na humanidade. O Harari acha que está melhorando. Então, é muito difícil a gente imaginar se a gente tem conseguido, em alguma medida, lidar e encontrar sistemas de leis, tanto macro, como o Cláudio falou, como sistemas de leis micro, desde as primeiras relações, desde o início. Qual é esse meio termo que pode se encontrar entre estabelecimento de limites e possibilidades de aberturas e de tolerância, basicamente de tolerância à frustração e tolerância com o outro? O Kalisch falou da função continente. Isso, claro, a gente pode discutir muito, mas a ideia fanática, de alguma forma, ela tem uma função continente deteriorada. É uma função continente feita de uma forma com mecanismos muito primitivos, porque ela, de alguma forma, encampa o processo secundário, dá uma ideia de uma lógica, e tem uma lógica sempre subjacente, ela tem, mas ela é baseada não numa capacidade realmente de contato com dúvidas, com coisas que não se sabe, com contato, de fato, com a realidade. O Kalisch disse se as individualidades, todo esse princípio da pós-modernidade, claro que deve participar, mas ao mesmo tempo é uma contradição, porque são momentos muito solitários e nunca se pertence. Existe um excesso de pseudo-pertencimento ao mesmo tempo. Eu estava vendo quantos grupos a gente pertence num WhatsApp, como é difícil a gente se sentir realmente com o que o Meltzer diria, pertencer a grupo, ter relações que sejam, de fato, relações íntimas. Com o que Neida disse, de novo, é sempre uma questão, o herói, ele tem uma função para a criança e ele tem uma função para o adolescente. Ele cumpre uma função que é constitutiva, que reúne as idealizações, reúne os ideais, com quem eu posso me identificar e eu vou poder chegar lá. Um dos problemas da pós-modernidade é que a gente não tem ídolos, inclusive, a gente não tem ideias, não tem princípios que possam carregar. Então, só essa ideia, de que é sempre uma noção de mecanismos constitutivos que vão sofrendo processos de malignização. E, Cláudio, eu acho que sim, a gente tem que pensar do macro, mas a gente tem que começar... O Amos Oz tem um livrinho sobre o fanatismo que é muito legal, Ele diz que começa em casa. O remédio para ele de como curar um fanático é o humor, o senso de humor. Mas é que vai tentar pegar alguém que está no meio de uma defesa em que toda a vida está concentrada e o existir está
para defender uma ideia, vai tentar colocar senso de humor nisso aí. O humor necessita justamente poder lidar, né? O que é e o que não é, rir de si mesmo, não tem como, né? Não tem maneira. Você falou agora, me lembrou um dos últimos, o último, acho, livro do Milan Kundera, A Festa da Insignificância, onde ele pontua exatamente isso, né? Ele diz que o desastre da União Soviética começou exatamente lá, onde não poderia mais haver humor, né, com o Stalin. Está nas memórias do Khrushchev, enfim. Mas eu vou passar o Ruggiero e a Kátia, e depois eu, que estou inscrito desde o começo, e aí a gente volta para ti de novo. Então, o Ruggiero agora. Muito bem. Oi? Muito bem, muito bem. Realmente foi um prazer escutar o teu trabalho, por tudo que já disseram, né, pela atualidade dele, pela dimensão clínica que ele tem, pela dimensão institucional que ele tem, pela dimensão social que ele tem, como o Cláudio estava lembrando. Então, eu vou discordar de ti. Eu acho que o trabalho está bastante completo, tá? E como os colegas já disseram que dá para publicar, eu acho que o teu trabalho está super abrangente, onde tu pega vários modelos teóricos, tu pega pontos de convergência entre os modelos, diferenças. E eu gostei muito dessa ideia do fanatismo benigno e maligno, né? Porque nós todos, vamos dizer assim, pelo menos achamos, né, que temos um certo fanatismo benigno, por exemplo, pelo Grêmio. Imagino que todos aqui que estão presentes são gremistas, certamente, né? Mas ele é benigno justamente porque a gente tolera, vamos dizer assim, ter amigos colorados e pelo menos, vamos dizer assim, boa parte dos torcedores do futebol. Gostei muito dessa ideia e tu reportasse ela, a Mônica Vorsheimer, então também cumprimentar a Mônica também por essa ideia, né? E o fanatismo que tu chamas de maligno, Vi, é interessante pensar dentro disso que tu trazes, que eu acho que, por exemplo, do ponto de vista social e cultural que nós estamos vivendo, na verdade é um somatório de coisas, né? Quer dizer, é insegurança, é precariedade quanto ao futuro, é crise social, é toda essa questão dos algoritmos, né, que tu mencionaste, né, que vão criando, vamos dizer assim, bolsões de pós-verdade, né, de que é porque é, e massas de pessoas que acreditam na mesma coisa são colocadas entre si. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma série de fenômenos que favorecem, né, essa onda fanática, né, que a gente está vendo, de todos os lados, né, de todos os coloridos, né, de direita, de esquerda, enfim, tal. E em relação a isso, tu estavas falando algo do Amos Oz, né, e que eu me lembro também de que ele tem uma ideia de que a saída fanática, vamos dizer assim, que está tão em voga hoje em dia no mundo inteiro, não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Ele acha, ou ele achava, que se devia muito à perda da memória do que foi o Holocausto, né? Que passados tantos anos, vamos dizer assim, do Holocausto, né? 70, 80 anos do Holocausto, de que isto implicava numa perda da memória do que foi isso. Mas o que eu queria te ouvir mesmo, Vi, do que o Cláudio falou, e eu acho que se liga também com o que o Kalisch falou, é dizer, da interferência do pensamento fanático na clínica, né? E não necessariamente, vamos dizer assim, do ponto de vista do paciente, né? Quer dizer, algumas ideias fanáticas, né, que atentam, né, contra o contato com a dor psíquica, que seria provocada, né, por um outro tipo de pensamento, mas o pensamento fanático do analista, né, quer dizer, que vários colocaram aqui, e como isso afeta a função analítica. E aí eu acho que isso tem a ver com o que o Kalisch te colocou, que se seria, vamos dizer assim, a função continente substituída por uma ideia fanática do analista, que diminuiria, vamos dizer assim, a capacidade continente dele, e se essa ideia fanática, na verdade, não seria um claustro e não um continente,
quer dizer, na medida em que ela não permite expansões, né? Quer dizer, ela obstrui a expansão do pensamento, né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. E uma última coisinha rápida, tá? Tu, numa outra reunião, também tu mencionasse, né, a Hannah Arendt e o Eichmann, e claro, essa foi a grande contribuição da Hannah Arendt, né, de que o Eichmann não tinha, né, uma patologia psiquiátrica identificável, né? Mas não te parece que ele tinha uma patologia do pensar que esvaziava totalmente o significado das experiências e do que ele efetivamente estava fazendo na vida? Se a gente não poderia chamar esse de um pensar patológico que esvazia o significado das experiências? Mas, enfim, mas no mais, muito obrigado, Vir. Super bom o trabalho. Vou passar a Kátia Radke, depois eu, e aí voltamos para tu pode responder. Boa noite. Me veem? Sim. Me ouvem. Bom, Viviane, eu não quero ser repetitiva, né? Todos os colegas já elogiaram muito o teu trabalho, eu faço coro com todos, achei excelente. Achei um trabalho super rico e que abre muitas questões. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que muita gente está querendo falar. E teve um ponto que tu citas e que eu achei muito importante para que a gente possa pensar na clínica, que é quando tu diz que não existe uma patologia específica para o pensamento preconceituoso e fanático. Eu achei um jeito super arejado e atual da gente pensar do ponto de vista de fanatismos, que vai talvez desde aquele que tu fala como estruturante até o maligno. E nesse sentido, eu também me lembrei do Amos Oz, porque eu acho que ele tem um jeito muito livre, né? Muito light para pensar esse aspecto no sentido do humor e da curiosidade. E como eu acho que a gente pensar sobre fanatismos e que não tem uma patologia específica nos deixa mais curioso e mais livre para poder pensar na clínica. Tá? Era mais um comentário. Muito obrigada. Sim. E a minha vez agora, então, eu estava pensando em vários pontos, né? Na verdade, assim, instigou muita coisa, assim, que não sei se todo mundo que quer falar vai conseguir, porque não há tema mais pertinente no momento. Mas, eu lembrei especificamente de um ponto, assim, falou bastante da sensação de pertencimento, né? E eu pensei que o pertencimento ele está ligado ao senso de identidade. Lembrei até que há uns 20 anos atrás o Robert Wallerstein escreveu um artigo tentando resgatar o Erik Erikson para o seio da psicanálise, né? Porque foi o grande, vamos dizer, enfatizador das defesas identitárias, né? Assim, e eu estava pensando no papel que tem as defesas identitárias, então, né, que está relacionado com a questão do senso de pertencimento, nesse estado de coisas fanático. O Ezra Klein, que hoje é um dos mais influentes jornalistas americanos, ele escreveu recentemente um livro muito interessante, Por que Estamos Polarizados, né? E ele enfatiza exatamente isso, assim, que ele tem observado uma quantidade, assim, o quanto as pessoas estão tendo a sua identidade pessoal e as suas defesas identitárias acionadas e a sua identidade pessoal engolfada, às vezes, por situações fanáticas, político-ideológicas ou religiosas, mas parece que, de alguma maneira, ele observa que a identidade pessoal parece que está sendo mais engolfada. Isso era um aspecto da identidade pessoal há um tempo atrás, e talvez relacionado com o funcionamento das redes sociais, isso vai engolfando a identidade pessoal e as defesas identitárias sendo acionadas, né?
E foi falado aí, né, que eu acho que foi o Cláudio que disse que ressaltou que às vezes parece que o fanatismo ele supera até a defesa da vida, né? Mas a gente sabe assim que às vezes a defesa da identidade toma frente até da defesa da vida, ou quase que se iguala à defesa da vida, né? Assim, então, eu queria também te ouvir sobre esse papel das defesas identitárias, né? E até uma ideia que o Ezra Klein propõe também, assim, de que talvez algo que possa ser um contraveneno para essa situação possa ser a gente tomar mais consciência de quando as nossas defesas identitárias são acionadas fortemente, seja em situações político-ideológicas, religiosas, ou mesmo dentro da psicanálise, né? Como foi ressaltado. Então, era isso. Não, pessoal, essa discussão é que ela é a parte mais interessante no final. Eu não vou exatamente responder, porque eu vou falando para vocês as coisas que à medida que vocês foram falando, porque eu também não estou respondendo, é mais para a gente seguir e poder, né, a gente conseguir seguir nesse debate. Tudo que está sendo trazido, o que deixa à mostra é todo o intrincado de fatores culturais, sociais, e a gente tentando ver de que maneira isso vai interferir na subjetivação, que tipo de mecanismos vão ser mais ou menos ativados, porque se a gente for pensar bem, a mente trabalha com... Ele tem aqueles seus recursos, não? Tem uma série de mecanismos que vão ser e que vão se agregando, vão se desenvolvendo, ou na linha de maior mentalização ou não. O Mate Blanco me ajuda muito porque ele coloca uma visão da mente estratificada em que nenhum nível, na verdade, se perde. A gente sempre carrega todos os nossos mecanismos primitivos. Hoje em dia estão todos ali, todo o nosso arsenal. Em momentos de maior fragilidade, aí pode ser em qualquer situação social, mesmo assim, um luto, uma coisa na família, qualquer coisa, a gente com o próprio grupo social interno, porque a gente também forma um grupo social, a gente com os vários objetos internos, né? Com família, com o macro grupo, com a cultura, dependendo do que a gente vai enfrentando, vão sendo mobilizadas várias camadas. Então, esse interjogo, a todo momento, o Ruggiero falou do Eichmann, eu não sei dizer, o que a gente pode imaginar é que naquele momento, se ele fosse passar por um exame psiquiátrico, ele seria um obsessivo, né, empobrecido, que estava lá, dizia, cumprindo ordens. Eu não saberia fazer um diagnóstico dele, mas poderia imaginar que houvesse um processo de desmentalização, no sentido realmente de poder haver um clima e uma função, inclusive social, que pudesse fomentar a reflexão, que pudesse fomentar alguma coisa, alguma capacidade, uma cegueira. E o problema disso, que a gente tem que estar atento, a gente está vendo do ponto de vista de mecanismos intrapsíquicos, só que nós somos... Quando desamparados, assustados, preocupados, a gente é muito vulnerável, a gente é sujeito a manipulações, a gente é sujeito a se deixar capturar, porque não esqueçam que existem no meio disso, existem interesses de outras ordens que manipulam, né? E o Freud descreve isso também na psicologia de grupo, né? Descreve com bastante profundidade, né? Todas essas questões. Então, é muito difícil ver, é muito difícil só fazer o diagnóstico individual com fenômenos, que é isso, a gente está assistindo um fenômeno mundial. Claro que tem vários, vocês vão se lembrar de vários autores e vários que vão trazendo e tentando compreender e ver como é que a gente vai juntar todos esses referenciais, não sei se todos, para a gente poder ter uma visão um pouco mais abrangente.
Eu acho que sim, eu acho que se a gente for pensar bem, nós estamos falando de patologias da função continente, se a gente quiser usar esse referencial. Como é da área do pensamento, por isso que eu quis trazer muito, e acabou vindo o Bion, porque o Bion trouxe muito a questão do aparelho de pensar e da capacidade simbólica e tudo, né? Partindo do afeto e da experiência emocional, essa é a ideia de pensamento. Então, eu acho que vai muito por essa linha de patologias nessa, e acho que sim, acho que a gente tem uma deterioração do que seria a função psicanalítica da personalidade, que na verdade é uma função que não é da psicanálise, é de cada um de nós, que se procura desenvolver, que é essa possibilidade de se auto-observar, mas ter coragem para se auto-observar com aquilo que a gente não gosta de ver na gente mesmo. Seria aqui no nosso microgrupo de discussão doméstico, com o Idel, com o Rafael, a questão da arrogância, quando a gente discute isso, né, como grande sinal de que há mecanismos psicóticos de negação da realidade presentes porque a arrogância com que a gente escuta as pessoas enunciando a propriedade vem de um lugar, e possivelmente os estudos sobre o narcisismo, que também é constitutivo, mas que também pode sofrer malignização. Vai ser um dos grandes, eu acho, um dos caminhos importantes. Não estou conseguindo responder, tá, pessoal? Até porque muitas coisas nem conseguiria, mas acho que seria essa a ideia do que é associado. A respeito do humor, eu estava me lembrando, tem uma piada judaica conhecida que é contada de várias maneiras e que tem a ver com isso, que uma das maneiras é, se estivesse numa ilha deserta, o que tu faria? Construiria 2 sinagogas. Sim, mas para que tu precisa 2 sinagogas se tu tá sozinho? Não, tem que ter a sinagoga que eu vou e a que eu não vou, né? Senão não tem graça. Então, nesse sentido, com o humor, se consegue trazer como a gente precisa em alguma medida disso. Agora, as malignizações, com esses vários... a gente tem que ouvir o que estão dizendo várias áreas do pensamento. E estar muito atento. Para mim, o principal é a gente saber que a gente não está imune, nossas instituições não estão imunes. Alguém falou, o Rudiger falou de novo na clínica. Não, todo o tempo a gente pode microfanatismos, os microfanatismos. Pessoal, nós temos assim um número de pessoas inscritas que infelizmente não vai ser possível contemplar a todos. É um bom sinal por um lado assim do quanto está instigante a discussão, mas não vai dar para dar a palavra para todos. A gente tem mais alguns minutos. Eu acho que eu vou ter que pegar os 3 próximos inscritos. Para os outros eu vou pedir desculpas, mas não vai ser possível porque ainda tem que dar a voz a alguns e o tempo da Viviane fazer os comentários finais. Então, eu vou pedir que a Jussara, o Pelanda e o Sérgio Dukovic, que, na medida do possível, sejam mais breves, para dar tempo da gente passar para a Viviane. E os demais que se inscreveram, eu vou pedir desculpas, mas senão a gente vai ultrapassar demais o tempo previsto. Então, a Jussara. Oi. Oi. A Vi está aí? Tô aqui. Agora te vi. Oi, Vi, tudo bom? Bom ver vocês, mas gostei muito do trabalho e, rapidamente, eu queria só te colocar uma questão assim, Vi. Eu devo ter lido George Orwell há 50 anos atrás, então eu realmente não me lembrava essa questão do duplo pensar. Não tinha a mínima noção disso. Porque a gente leu muito antes de 1984, né? Quando era o futuro, era 1984. Então, sei lá que ano foi isso. Mas, assim, eu pensei algo em relação à pandemia, que tu falaste, né? Que esses momentos de desamparo, de medo, de pânico, em uma situação tão universal
que está nos atingindo e que nos traz essa sensação de vulnerabilidade e desamparo, isto deveria, pela tua lógica do desenvolvimento, do teu raciocínio, estimular um pensamento fanático. Mas não me parece que nesse momento esteja predominando. Existem focos fanáticos, mas existem outros tipos de pensamento que tu mencionaste, que são movimentos de solidariedade, de uma luta mais conjunta contra o inimigo geral, que é o vírus. Então, a pandemia, eu não sei como entender isso que está acometendo o mundo de uma maneira tão ampla e tão parecida, né? Todos estamos vivendo uma realidade tão similar. Claro, cada um vai reagir de um jeito diferente, cada país, cada líder, mas me parece que essa questão só se entra dentro dessa ideia do duplo pensar. Quer dizer, tem um pensamento fanático em alguns momentos, de alguns líderes, mas tem outros líderes que se destacam por uma outra forma de lidar com isso. Então, só para ver se tu relacionava um pouco a pandemia com essa questão do fanatismo. E claro, Amos Oz, que tu citaste, eu até estava com o livro aqui a citar, mas acho que já está bem, para a gente não perder tempo. Obrigada. Yolanda, agora. Alô, alô, estão me ouvindo? Oi, estamos te ouvindo. Está sem imagem, mas estamos te ouvindo. Bom, então o importante é que eu quero dar um abraço na Viviane e dizer que o grupo segue trabalhando e me chamou muita atenção o fato de que esta bibliografia deste trabalho seja desta amplitude e que mostra que a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre já não tem as atitudes... Como é que a gente diz, Juliano? Como antigamente, em que a gente citar alguém que não fosse psicanalista era sinal de que o trabalho estava bombardeado na hora. Né? Eu me lembro de ter citado Piaget e fui chamado a atenção em público, porque não era um psicanalista. Então, isso mostra que nós já não temos mais tantos prejuízos, tantos preconceitos, e que esta é uma sociedade que está viva e que está crescendo e melhorando e se desenvolvendo. Né? E o nosso grupo também, né, Viviane? Espero que ele continue podendo produzir como assim. Esse trabalho está aí e vem aí mais algumas coisas, outras propostas que a gente tem para fazer. Por exemplo, eu estou traduzindo a tese da Parteno Biontálamo como um trabalho que contribui para esse tipo de questão, né? De como o Matt Blanco, como o Bion, como o Nicoleles e como o Pierre Levy, todos entram num mundo novo que a gente vai ter que dar conta deles todos juntos. Um abraço, Viviane, muito obrigado por vocês. Obrigada pela... O Sérgio Leukovic. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Que bom que deu tempo de falar. Queria cumprimentar a Viviane, achei muito bom o trabalho, importante, fundamental para esse momento, né? Certamente publicável, revisão abrangente. Vou tentar ser rápido. Primeiro me lembrei de uma frase do Amos Oz, que ele diz que um fanático é um ponto de exclamação ambulante. E eu acho que isso mostra bem o que é, não admite ponto de interrogação, não há dúvida, é um ponto de exclamação ambulante, né? O outro comentário que eu queria fazer é que eu me lembrei do Meltzer, que ele descreve não só como a gente é vulnerável para o fanatismo, mas como ele exerce um poder hipnótico
sobre as pessoas. Até nesse trabalho ele se pergunta quem que conseguiu não ser nazista na Alemanha nazista, porque aquilo tem um poder assim tentador, hipnótico e avassalador. E isso, inclusive, se infiltra nas instituições psicanalíticas. Eu tive acesso a uns textos que o Cláudio me passou sobre as últimas reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena, aliás, a última reunião, onde eles iam decidir como é que iam fazer com a Sociedade Psicanalítica de Viena, porque durante a guerra, que a Sociedade Psicanalítica de Berlim fez um expurgo de todos os judeus analistas para poderem se manter funcionando. E a Sociedade Psicanalítica de Viena decidiu que ela ia continuar existindo onde o Freud estivesse, que eles não iam fazer aqueles expurgos, e ela foi junto com o Freud para Londres. Duas maneiras diferentes de lidar com essas situações fanáticas que vão se infiltrando. E a outra coisa que eu queria comentar é que tem esse tipo de preconceito, de fanatismo mais sutil, mais inconsciente, como o do racismo estrutural, que vai passando de geração para geração e que é inconsciente, é um tipo de preconceito que é mais difícil, inclusive, de lidar pela própria característica inconsciente dele. É tudo muito natural, é um racismo natural. É natural não encontrar negros, pessoas negras nas instituições psicanalíticas ou em determinados ambientes, e a gente acha natural determinados colégios, determinados shows, determinados restaurantes. A gente até estranha quando encontra e fica olhando assim para essas pessoas nesses locais. Então, acho que isso é uma coisa que também tem que ser, vamos dizer assim, incluída quando a gente comenta sobre fanatismo, preconceito, né? E, enfim. Mas só para te cumprimentar também. Um abraço. Obrigado. Uhum. Sim, não, pessoal, obrigada. Foi bom. Quando eu resolvi trazer o trabalho, foi quase como uma urgência. Eu achei que era esse, que era de alguma forma trazer e veicular, e a gente está por dentro, e a gente está podendo discutir essas coisas em todos os níveis, mas, claro, como psicanalistas, e muito pensando as nossas próprias instituições e não se achando imunes. O Pelanda trouxe a noção, sim, quem já tem anos dentro da sociedade, eu acho importante a manutenção dessa memória, para a gente poder traçar que há um caminho antifanático, no sentido de poder agrupar, tolerar e conseguir formar um grupo de trabalho que tem uma tarefa e que consegue se fixar e consegue ser produtivo nessa tarefa. Mas, de novo, a gente é vulnerável. O Sérgio falou de um efeito tóxico. Sim, é muito fácil a gente condenar ou a gente imaginar de fora. Dentro desses climas, quando a gente vê, a gente está mergulhado e tem que poder se dar conta e poder ver, sentir essa pressão, porque são questões que realmente passam transgeracionalmente, não precisam ser ditas, são determinados princípios, determinadas ideias e preconceitos. Cada um desses, racismo, antissemitismo, homofobia, cada um deles tem muitas especificidades e são estudados com especificidades, né? Porque eu acho que a gente tem que poder conhecer essas diferenças. A Jussara falou da pandemia, e eu acho que isso está sendo um momento... O duplo pensar, ele propõe uma má intenção. Ele propõe todo um processo que é usado para manipular. Ele é um jeito de pensamento em que tu pensa, mas tu não pensa, e a gente assiste isso todo dia. Uma coisa é dita, no outro dia é dito que não era dito, que foi brincadeira, que não era para ser, depois volta a ser dito, criando uma nuvem de confusão,
e criando uma nuvem e buscando e agregando grupos funcionando. O duplo pensar, ele realmente tem um aspecto manipulativo com uma função dogmatizante e desmentalizante. Isso que tu falou agora da pandemia, eu acho que a gente tem que lidar com essas várias facetas. Por um lado, alimenta uma solidariedade, de repente somos todos humanos e nos vemos frágeis e temos que nos juntar e talvez a gente consiga se ver mais unido, pertencendo a um grande grupo vítima de um vírus. É um elemento que nos une. É uma categoria formada a partir de um elemento. Isso não vai durar. Porque assim que se perder esse elemento de união, isso não vai durar. E, ao mesmo tempo, a gente vê toda essa situação sendo manipulada para outros interesses. É como se a gente pudesse imaginar, se a gente fosse imaginar o intrapsíquico, a gente imaginar vários funcionamentos ao mesmo tempo e não se excluindo. A gente está vendo de tudo, malignizações, movimentos de solidariedade, mas que eu sou pessimista, eu não acho que vá. Isso aí, aonde perder, deixamos de formar esse grande grupo, onde o vírus se espera. Que menos não durou, Viviane, não durou quase nada, porque já dividiu entre pró e anticloroquina. Não, isso que eu quero te dizer, não, é que tem durou nada. Não, eu estou dizendo, se vê alguns gestos, gestos. A unidade essa contra o vírus não durou quase nada, né? Não, aqui não durou nada, aqui não conseguiu ter nada, aqui nós conseguimos a façanha nesse momento. Então, eu acho que nós temos que saber que nós estamos vivendo, não só no Brasil, acho que não é exclusivamente, tem vários outros lugares, mas a gente tem que saber que está vivendo isso, tem que saber que é vulnerável, influenciável, cuidar das nossas instituições, cuidar do nosso trabalho, sabe? Das nossas famílias, que várias se desmantelaram ou se criaram brigas. E é isso, pessoal. E é isso que nós estamos fazendo hoje, cuidar da nossa instituição, né? Manter viva, manter o debate, né? Trazer como trabalho, trouxe, tentar né? fazer arejar, manter circular, manter o ar circulante. E dentro disso, eu quero aproveitar a oportunidade, então, dentro da ideia antifanática e mais inclusiva, né, de lembrar que nós estamos trazendo aí um convidado, Donald Stern, né, para uma atividade muito interessante que representa uma outra corrente de pensamento na psicanálise, a psicanálise relacional americana, né, um expoente aí que vem falar para a gente, e dentro dessa ideia da gente conhecer e estar aberto a várias ideias, várias abordagens diferentes, ele é pouco conhecido aqui no nosso meio, então, mantendo dentro dessa ideia de a gente não ficar preso, né, a formas de pensar, aproveitando o mote aqui para fazer a propaganda. A propaganda, tá bom. Isso aí. Tá bem? Muito obrigada. Mais alguma coisa para encerrar? Não, só isso, só agradecer, é bom a gente poder... Isso faz o ar circular nesses momentos, faz a gente pensar, a gente acha que vai nessa direção antifanática. Acho que foi uma excelente atividade, a participação. Muita gente queria falar, infelizmente, nós já passamos do tempo, não deu para dar palavra, mas a gente vai continuar esse debate porque ele não pode parar, né? Então, muito obrigado a todos, boa noite, obrigado, Viviane. Boa noite. E até a próxima.